Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Só bênção, só vitória para a glória de Deus. Estamos juntos para mais um dia de devocional, né? Porque junto nós somos mais fortes, iremos crescer em graça e conhecimento, né? Para a glória de Deus. E para você que já nos acompanha há algum tempo aqui neste canal e ainda não é inscrito, logo abaixo aqui tem um botão vermelho onde você pode se subscrever e acompanhar mais de perto o nosso trabalho, né? Você possa levar as sementes, né, da palavra de Deus, compartilhando o link com mais pessoas, seja no grupo de WhatsApp, de família, entre amigos, né? Então se subscreva neste canal e acione o sininho para que você possa receber as notificações pelo YouTube todas as vezes que eu subir um vídeo para vocês. Então você vai estar sempre informado quando estiver um novo vídeo para que você possa assistir. Então não fique de fora, né, desse trabalho, né? Nosso propósito aqui é alcançar almas que ainda não conhecem o Senhor, almas que estão oprimidas aqui dentro do continente europeu, para que o Senhor possa nos usar, né, como instrumento nas mãos dele, para que mulheres possam ser saradas, mulheres possam viver algo novo do Senhor, mulheres possam buscar mais da presença do Senhor, elas possam se despertar e se colocar de pé, amém? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso devocional do dia de hoje. O nosso devocional se encontra no livro de Jeremias, capítulo 51, verso 51, parte B, onde fala: vieram estrangeiros e entraram no santuário da casa do Senhor. Neste relato, os rostos do povo do Senhor estavam cobertos de vergonha, pois era algo terrível que homens invadissem o lugar santo, reservado apenas aos sacerdotes. Em toda parte ao nosso redor, vemos motivos semelhantes para tristeza. Gente, antes da gente continuar aqui falando em motivo para tristeza, ontem foram as eleições presidenciais no Brasil, né? E é uma vergonha, né? A gente fala assim, em questão de tristeza, porque a gente tem dois, né? Temos ali tínhamos duas pessoas que já foram presidente, né? E um que ainda está sendo presidente do Brasil, concorrendo à chapa. Pode contemplar nitidamente quem seria o vencedor logo no primeiro turno. Era nítido, a todo olho nu. E de repente houve uma reviravolta tão grande que saiu praticamente, tipo assim, diferença mínima, uma diferença ali mínima e vai para o segundo turno. E aí a gente sabe muito bem que houve fraude nas urnas, houve fraude, né? A gente sabe que existe pessoas especialistas, né, em hackear e mudar dados, né? E quem paga mais consegue, né? Infelizmente é assim que funciona o mundo da criminalidade, né? E é triste, né? A gente fica triste. A tristeza maior, gente, é a gente saber que pessoas que servem ao Senhor estão com a venda nos olhos e estão ali apoiando pessoas criminosas para que venha administrar o país. Pessoas que venham representar a nação, né? Pessoas criminosas que vêm representar a nação. É umas coisas meio sem nexo, que foi realmente comprovado que a pessoa é criminosa e de repente as pessoas, né, lógico que é a minoria, ainda tem essa mentalidade, né, de apoiar o erro porque defende uma bandeira, não vê o erro da pessoa, mas olha simplesmente para a bandeira e não vê. Tão avassalador pode, aquela vida, aquelas vidas que é todo um grupo, né?
o dano que pode causar para a nação e para as pessoas, né? Realmente colocar canga nas pessoas, né? É como se as pessoas não pensassem. E o triste é você saber que pessoas que servem ao Senhor, pessoas que realmente deveriam ter uma mente aberta, deveriam estar totalmente informada, apoiando pessoas que o próprio adversário das nossas almas está a apoiar. Você vê rituais de mais rituais, né? Do mundo, como que eu posso falar para não ser agressiva, gente? Não pessoas que realmente estejam propagando o evangelho, mas as pessoas que estão propagando uma defesa, uma ideologia, né? Pessoas que servem outros deuses, né? Claramente fazendo voto para seus deuses, né? Para que consiga elevar aquela pessoa ao nível que eles querem, toda aquela copla, né? Porque o adversário, ele apoia o pai da mentira, realmente, ele vai fazer o que tiver dentro do alcance dele. É uma batalha cerrada no mundo espiritual, né? Entre o bem e o mal, para que eles consigam o poder na mão. Só, gente, que é engraçado é que a gente vê, você fala assim, mas se isso acontecer, o que será? Se isso acontecer, é permissão do Senhor, porque a gente sabe muito bem quando o povo não queria mais Samuel, quando Samuel já estava velho, né? Eles começaram a rejeitar Samuel e pediram um rei. Eles queriam um rei porque todas as outras nações tinham rei e eles não tinham rei. Eles tinham um sacerdote, né? Tinha Samuel, né, o profeta. Tinha um profeta que fazia o papel de profeta e de sacerdote, né? Que defendia aquela nação e eles não queriam mais um profeta, eles queriam um rei, né, para governar a nação. E Samuel, quando chegou diante de Deus, Deus falou assim: Samuel, o povo não rejeitou a ti, não, Samuel. O povo rejeitou foi a mim. Forte, né, gente? Então, assim, mas já que o povo quer um rei, a gente vai dar um rei para ele, deixa eles escolher um rei. Gente, o povo escolheram o rei, Deus aprovou, porque Deus permitiu. O povo não queria, Deus permitiu. E a gente viu como que foi a situação de Saul, a insanidade de Saul. Que aí chegou o tempo que Deus realmente rejeitou o reinado de Saul, mas Deus não tirou Saul do trono, né? Deus ungiu um novo rei, preparou o novo rei, Ramachere-de-Caiuçu, para assumir o trono no momento certo, quando Saul, da sua própria insanidade, né, iria cometer, como aconteceu, ele perdeu a guerra e morreu na guerra tanto ele quanto os 2 filhos dele, né? Então, a gente sabe que pode acontecer do Senhor permitir, né? Que se realmente é o povo que está escolhendo, gente, mas se realmente não é o povo que está escolhendo, se realmente é uma pessoa que está por trás, né, sendo hack, manipulando tudo, o Senhor não vai permitir. O Senhor não vai permitir. Na última hora as coisas não vão acontecer, eles não vão conseguir fazer isso. Porque o Senhor só permite quando é o povo que quer. Se a maioria do povo escolher, vai ser permissão do Senhor, porque o Senhor não vai interferir à vontade do povo. Se o povo quer padecer, se o povo quer sofrer, infelizmente, a maioria escolheu, a minoria que não escolheu vai sofrer. Ponto. Mas, se não é o povo, se a maioria escolhe, então, mudando os dados, o Senhor entra com providência. Essa é a certa, né? Isso a gente tem essa convicção, né? Porque Deus, ele não perde batalha, né? O Senhor, ele peleja nossas guerras, ele guerreia nossas guerras. Então, assim, foi só um adendo. Vamos prosseguir, né? Quantos homens incrédulos estão agora estudando como intenções de entrar no ministério? Gente, é desta forma que acontece, até nos dias de hoje. Que pecado evidente está solene, mentira pela qual toda a nossa população é nominalmente envolvida em uma igreja nacional. Então, assim, infelizmente, a gente vê o caso aí, como eu falei para vocês, que
tem pessoas infiltradas, pessoas dentro da igreja que estão com a venda nos olhos e que infelizmente termina apoiando Saul do que Davi, né? Pessoas que preferem Saul do que Davi, né, para reinar. Mas são escolhas, né? Quão terrível é que ordenanças sejam impostas a não cristão e que entre as igrejas mais esclarecidas da nossa terra, tal lassidão de disciplina de todos os milhares que lerão este trecho impedirá que o mal venha sobre a sua igreja. Adulterar a igreja é como poluir um poço, derramar água sobre o fogo, semear um campo fértil com pedras. Tenhamos todas graças para manter de modo distinto a pureza da igreja, como uma assembleia de cristãos e não como uma nação. Uma comunidade não salva de homens não convertidos. Nosso zelo deve, entretanto, começar em casa. Examinamos a nós mesmos em nosso direito de comer à mesa do Senhor. Tenhamos cuidados de vestir as nossas vestes de boldas, a fim de que não sejamos intrusos no santuário do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A graça de chegar a Jesus de maneira reta, com a fé do eleito de Deus. Ele que atingiu Urias por tocar a arca. Gente, isso é muito forte, porque assim, não adianta você ter boa intenção, se você não conhecer os princípios, você vai ser punido, né? Então aqui, no caso de Urias, quando você conhece o Senhor um pouquinho, você tem tudo ali o dispor, para você conhecer e você não se esforça de buscar, a examinar as escrituras, gente. Você não se preocupa em examiná-la, e você frequenta a igreja, você é membro de uma congregação qualquer, né? Eu falo uma congregação protestante, tá? E você tem o conhecimento, e você tem aqui o teu dispor, e você não examina, e você comete alguma falha, algum erro, algum pecado, e aquilo não vai ficar impune. O Senhor vai cobrar de você as consequências. Se você pediu perdão porque você, de repente, percebeu que estava errado, você pediu perdão, você vai te perdoar, mas tem as consequências. Se você não tem o conhecimento, ouviu falar e se entrou no ouvido, saiu no outro e nunca examinou, infelizmente, gente, Deus não tem o culpado por inocente. Você conhece, você não se atentou e aí você não pediu perdão, vai vir as consequências. No caso aqui de Urias, a gente vai já examiná-lo, porque eu acho muito interessante, eu vou examinar com vocês vamos ruminar, né? A gente vai examinar, né, o livro de 2 Samuel, capítulo 6 inteiro, porque ele é bem rico de detalhes, e dá para vocês ruminar a semana inteira sobre ele, porque tem muitos detalhes assim, que cada hora Deus pode te dar uma pérola dali, sabe? Você ficar a semana inteira ali meditando, você vai ver, Deus vai te dar grandes pérolas ali, porque tem muito grandes riquezas ali. No texto todo, a gente vai extrair umas 4, assim, umas 3, 4, que eu quero mostrar para vocês, principalmente essa daqui acho que é 3, a gente vai ver sobre a Urias, porque que ele foi fulminado. A gente vai saber a importância da arca e a gente vai ver a questão lá de Mical. Tudo são 3 pontos ali. A gente vai tentar pegar um pouquinho do que o Senhor for dando pra gente. A gente vai junto discutindo. E depois vocês começam a examinar mais profundamente durante a semana todo o capítulo 6, que vocês vão ver. Vocês vão encontrar detalhes
extraordinário ali. Então, o que eu quis falar para vocês é que não adianta você ter a boa intenção e fazer as coisas para o Senhor de forma errada. O Senhor não vai receber. Hoje em dia, ninguém morre fulminado, né? Ninguém cai fulminado. Mas o Senhor não vai receber o teu sacrifício. O Senhor não vai receber a tua oferta, porque você está fazendo de forma errada. Entendeu? Vamos prosseguir aqui. É Deus, né? Ele que atingiu Urias por tocar a arca. É muito zeloso de suas duas ordenanças. Ou seja, Deus é muito zeloso nas suas ordenanças. Estava lá escrita as duas ordenanças e Davi não se atentou a isso, né? Mas a gente já vai ver sobre isso. Como verdadeiro cristão, posso acessá-la livremente. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Como cristão, nós podemos acessar livremente as ordenanças do Senhor, que está no livro milenar, né? Como estrangeiro, não devo tocá-la, a fim de que não morra. Se eu sou estrangeiro, eu não posso tocá-la, porque senão eu vou morrer. Por que Uzias morreu? Porque Uzias não fazia parte do grupo de levitas, que era uma das ordenanças. E Urias foi na boa fé, para não deixar a arca cair. Quando ele tocou, ele foi fulminado, porque eram os levitas, isso era cargo para os levitas, e Davi não se ateve a ler a ordenança do Senhor e foi fazer de qualquer jeito. Sondagem do coração é o dever de todos que são batizados ou vêm à mesa do Senhor. Então, sondar o nosso coração são dever de todos, né, que são batizados, todos que desceram as águas, que nasceram de novo, né? Ou aqueles que vêm à mesa do Senhor, ou seja, aqueles que vão tomar todo mês, se sentam à mesa do Senhor para tomar a ceia do Senhor, né? Para relembrar, né, a morte de Cristo, o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida, até a última gota de sangue ele derramou para que nós possamos, né, ser redimidos, ser resgatados. Nós fomos resgatados, nós somos comprados, né, com preço impagável, porque o preço já foi pago, o preço foi de sangue. Nós não temos preço, gente, nós temos valor. E o nosso valor é sangue carmesim. Amém? E Davi fala, tem o versículo que Davi fala no Salmo, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Glória a Deus. Então, juntos, vamos meditar. Vai pegar a tua Bíblia aí, vamos meditar em 2 Samuel, capítulo 6, gente. Eu vou dando umas pausinhas e vou explicando para vocês de acordo com o momento que eu achar que é propício, mas cabe vocês depois ir lá meditar a semana inteira em cima de todo o capítulo 6 de 2 Samuel, amém? Trouxe Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi pegou 30.000 homens. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido para Bailim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins, que é mais interessante, gente, é que antes do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, a presença de Deus descia na Arca da Aliança. Não sei se vocês conhecem aqui, não vou entrar nesse detalhe de como foi construída a arca, porque Deus deu esse mandato para Moisés para construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, o que acontece? Tinha 2 querubins, né, um de frente com o outro, representava ali a glória de Deus. Então, toda vez que Deus ia falar com o sacerdote, o profeta, a presença do Senhor descia na Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança representava a presença de Deus, Então, quando Jesus veio e o Senhor
foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia pela minha vida e pela tua vida, nós recebemos o direito de novo, né? O Senhor nos resgatou das trevas para a luz, né? Quando nós erguemos a nossa mão, nós citamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas almas. Nós passamos de criatura, né, a ser filho, porque antes de você erguer sua mãozinha e falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, enquanto você não confessar Jesus, você fala, eu conheço Deus, eu sirvo a Deus, tá legal, Jesus, eu gosto de Jesus, mas se você nunca falar, confessar e negar a si mesmo e viver, né? Porque Jesus fala, o que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, né? Você tem que negar as suas vontades, seus desejos, porque você não vive mais para você, você vive para Cristo. E o pecado, gente, na vida do cristão, o erro, o pecado, ele tem que ser um deslize, não pode ser propositalmente, puta, aconteceu, pequei, meu Deus, me perdoa. Já foi, um deslize, não uma coisa rotineiramente ou algo premeditado. Isso é um pecado premeditado, isso fica até difícil, você não vai se arrepender esse tipo de pecado. Então, na vida de um cristão, de uma pessoa que nasceu de novo, que ergueu sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que o Espírito Santo, você agora é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança antes era construída a arca e a presença do Senhor descia. Hoje, a presença do Senhor, nós somos a arca e a presença habita dentro de nós. A eternidade habita dentro de nós. Amém? Então, assim, olha o privilégio de você saber que lá no Velho Testamento, a presença de Deus descia sobre a arca representava a presença do Senhor. E depois que Jesus nos resgatou, né? Porque por um Adão, já falei para vocês sobre isso, por um Adão entrou o pecado no mundo e por outro Adão entrou a redenção, nós fomos resgatados, fomos religados a Deus, né? E nós conseguimos novamente ser os direitos de filho, né? Somos herdeiros, né? E Jesus é herdeiro de Deus, nós somos co-herdeiro com Cristo, né? Então, nós, olha só que privilégio, a Arca da Aliança, nós somos nós, e a presença do Senhor habita em nós, né? O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. A partir do momento que você confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, quando você convida Jesus a fazer morada eternamente na sua casa, fala, Jesus, entra na minha casa, a minha casa é tua, muda todos os móveis de lugar, Senhor, toda a sujeira que tiver, passa a tua vassoura santa, limpa, purifica, Senhor, tira o pó, Senhor, a casa é tua, Senhor, faz do teu jeito, Pai, tu tem liberdade, porque a casa é tua, Pai, eu sou totalmente teu, a minha vida te pertence. Eu sou um sacrifício vivo no teu altar. Então, o Senhor faz o teu querer. Só me ensina a viver segundo o teu querer e a tua vontade, que teu Espírito Santo possa a cada dia ministrar no meu coração e que eu possa estar com meus ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz e para reconhecer o testemunho interior e para ser conduzida por ti em toda a trajetória da minha vida, em toda a caminhada, que eu possa viver uma vida de santidade a cada dia contigo, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração nesta noite. E aí, gente, voltando aqui no verso 3, e aí fala aqui no verso 3, puseram a arca de Deus em um carro de boi. Olha isso, gente, puseram a arca de Deus em um carro de boi, e a levaram. Fiquem atentos quando eu chamar a atenção de vocês. Por exemplo, aqui no verso 3, continuando, fiquem atentos que aqui já começa as chaves. Ó. Puseram a arca de Deus em um carro de boi e levaram à casa de Aminadab, que está em Gibeal. E Uzá e Aio, filho de Aminadab, guiava o carro de boi. O carro novo, né? Que é um carro de boi, né, gente? Levantou-o da casa de Aminadab, que está em Gibeal, com a arca de Deus. Ai ia adiante da arca, imagina na cena, Ai ia adiante da arca, os carros de boi aqui no meio, né?
E Davi e toda a casa de Israel festejava perante o Senhor, com toda a sorte de instrumento, de pau de fia, também com harpas, com salteiros, com tamborios, com pandeiros e com símbolos. Estavam tudo muito felizes porque estavam levando a presença de Deus, né? A arca que representava a presença de Deus, de volta para Israel. E só que, gente, que no verso 6 fala: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzia a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Como a arca ia pender, para a arca não cair, Uzias colocou a mão para proteger. A intenção foi boa, né, gente? A intenção de Uzias foi boa, ele queria proteger a arca. Porém, o processo estava totalmente errado. Porque aqui foi culpa de Davi, por ele não ter examinado e colocou a vida do homem em perigo, né? E o cuidado por não ter a instrução, o conhecimento, e ele só quis proteger a arca para não cair no chão e quebrar, né? Porque era a arca de madeira, né? Ele quis proteger, é o instinto humano, né? Para proteger o bem, né? Então, olha só, aqui no 7, olha aqui a chave. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzias e Deus o feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Muito forte, não é? E Davi se entristeceu porque o Senhor abrira rotura em Uzias e chamou aquele lugar de Perez Uza até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virar a minha arca do Senhor? A gente já prossegue no 10. Deixa eu dar um spoiler aqui para vocês, o primeiro spoiler. Olha só. O que acontece? Quando a gente não examina as escrituras, quando a gente não busca o conhecimento, e o líder, principalmente, o líder coloca o povo no caminho errado, a fazer as coisas de forma errada, que foi o que aconteceu aqui. No livro de Crônicas, tem lá explicando como que é para levar a arca. E a arca só poderia ser conduzida, gente, são 4 homens, 4 levitas, 2 na frente, né, nos ombros, né, colocava aqui no ombro de cada um, e 2 atrás. E eles conduziam a arca. Aqui na frente vai falar a forma que, quando Davi começa a fazer da forma correta, vai nos dizer aqui como da forma correta ele começa a fazer, como que era, que Deus queria que fosse feito. E aí, simplesmente Davi não examinou nada, que era levita, que era o homem que tinha que conduzir a presença de Deus, não o animal. Olha só o chave, gente, não é os animais. A ordem não foi para o animal carregar a presença de Deus, é tanto que hoje nós que carregamos, hoje somos nós que carregamos a presença do Senhor. Ali era simbolicamente do que viria após aquele período, né? Então, ali antes de Cristo foi daquela forma, depois de Cristo foi de outra forma, mas sempre foi o homem, só que o homem carregava fora. E agora, depois de Cristo, nós carregamos dentro, né? E aí teria que ser os levitas a carregar a arca, teria que ser homem, não podia ser um carro de boi, não poderia ser animal. Então, por Davi estar fazendo da forma errada e ele achando que estava tudo certo, festejando, super alegre, estava levando a arca de Deus de volta, né, a arca da aliança para Israel, né? Estavam tudo festejando, tudo feliz. Quando a arca ia cair nos Uzias, pum, põe a mão. E aí, ó, Deus fulmina Uzias na hora. E aí Davi fica muito triste, fala assim: e agora? Como que eu conseguirei levar a presença de Deus, a arca do Senhor, de volta? Aqui no 10, né? Onde ele fala assim, 10, não, 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como será? Como virá a mim a presença? Como virá a mim a arca do Senhor? Gente, ele não poderia ter feito essa pergunta antes? Ele não poderia ter calculado antes, buscado as informações antes?
Mas nós, seres humanos, nós temos a péssima, não é só Davi, somos nós todos, gente. Nós temos a péssima mania de achar que sabemos. Nós temos a péssima mania porque ouvimos uma vez um pregador falar e a gente não apontou e não examinou, a gente no dia que precisa não ir lá buscar aquela informação. Relembrar na nossa memória, porque a gente esquece, começa a fazer pela metade. Relembrar na nossa memória, a gente ir lá no livro milenar e realmente examinar o que realmente a instrução que é para ser feita. E Davi jurava que ele estava fazendo da forma correta. Pegou 30 mil homens falando, vamos lá buscar a Arca da Aliança, vamos. E aí, né, os filhos de Abinadab, os 2 filhos de Abinadab, foram como liderança para proteger a arca, um na frente e o outro do lado da arca. E a arca em cima do carro de boi. E aí aconteceu isso. Deus mostrar, falou para Davi, opa, parou. A minha ordem não é para fazer dessa forma, Davi. Você está fazendo tudo errado. Eu preciso dar um basta aqui para tu entender que tá errado. Não é assim. A minha presença não é carregada de qualquer maneira. A minha presença não anda com qualquer um, de qualquer jeito. Não é assim. Não é de qualquer forma. Tem que ter uma preparação. Tem que ter renúncia. Tem que ter busca, desejo, vontade, para que a minha presença possa ser carregada. Os levitas adoravam ao Senhor, o papel deles era somente adorar ao Senhor dia e noite. Eles não trabalhavam. Eles viviam na casa do Senhor só, a função deles era adorar. A igreja que sustentava, né? Os levitas. Então, gente, aí nos mostra o quão sério é, né? E às vezes a gente trata como, porque nós hoje carregamos dentro de nós a presença do Senhor, nós não paramos para refletir e ver a seriedade que é. E às vezes nós carregando, por quê? Por que o Senhor fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Senhor tem ciúme do nosso corpo? Né? Por que o que o Senhor fala que o nosso corpo não pode ser um instrumento, por exemplo, pessoas que vivem... Ai, Jesus, como que eu posso usar a palavra aqui? Pessoas que são casadas e tem um caso extraconjugal por fora, por exemplo. Você está adulterando contra o seu próprio corpo, você está pecando contra o seu corpo, você está pecando contra a sua esposa e você está pecando contra Deus. São 3 pecados ao mesmo tempo, 3 erros absurdos. Então, e o único pecado, gente, sabe o que é o mais engraçado que chama a atenção? É que na Bíblia o único pecado que nos traz assim, que até agora eu já ouvi algumas pessoas a pregarem, eu já busquei e já vi que realmente é isso, que o único pecado que Deus fala que nós conseguimos pecar contra o nosso próprio corpo é o pecado de adultério, o pecado de pornografia, o pecado de tudo envolvido com a sexualidade. Você peca contra o seu próprio corpo quando você não está vivendo dentro de um ato matrimonial da forma correta, como o Senhor estipulou, casado, marido e mulher. Né? Isso é normal, entre marido e mulher, é o mandato do Senhor. Tudo que é fora disso, você está pecando contra o seu próprio corpo, entendeu? Então, assim, você peca contra você mesmo, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Se o teu corpo ainda não é templo do Espírito Santo, mas tu foi feito imagem e semelhança do Criador, da mesma forma, mesmo sem teu conhecimento, tu está pecando contra o teu próprio corpo. Você está pecando contra a sua esposa, se você é casado, ou contra seu esposo, e você está pecando contra Deus. Se você não é casado, você está pecando contra o seu próprio corpo, contra você mesmo, e pecando, né, contra Deus. Você está fazendo contra a vontade do Senhor. Então, pecado, você está pecando 2 ou 3 vezes em um único ato. Isso é terrível, né? Então, nos mostra o quanto a presença do Senhor é santa e como nós fomos criados, né? E a Arca da Aliança somos nós, né? A partir do momento que nós fomos resgatados, restaurados, a Arca da Aliança somos nós, gente. Então, o Senhor tem ciúme de nós, entende?
Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional, cuidar da nossa alimentação, né? Cuidar do templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar, porque o Senhor tem ciúmes. E o Senhor deu para nós cuidarmos, porque a presença dele habita em nós, a eternidade habita dentro de nós. Amém? Vamos prosseguir. No verso 10, a gente vai pegar a primeira chave, certo? Vamos para a segunda chave. No verso 10. E não quis Davi retirar para junto de si a arca de Deus, porque Davi entendeu que ele estava errado, tinha alguma coisa errada. Ele falou, não, parei, já entendi a mensagem, Jesus. Deus, Pai, eu já entendi a mensagem, paramos por aqui, não dou mais nenhum passo, não vou esses 30 mil, daqui a pouco não tem nenhum homem vivo. Então, não vou ser desobediente, já entendi, morreu só esse aqui, foi um erro meu, não deveria, uma pessoa pagou com a própria vida por um erro meu. Mas eu já entendi o recado. Por aqui eu tô parando e eu vou consultar o livro milenar e depois eu volto para buscar a arca, para levar a presença do Senhor. Eu preciso descobrir a forma correta para não cometer, né, para não ter mais morte. Então, então ele fala, né? Junto a si a arca do Senhor. A cidade de Davi, mas Davi a fez levar. Davi não levou a arca da aliança para a cidade de Davi, porém, né? Davi fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu. Gente, aqui tá outra chave, vamos lá. Geteu não era um cristão, né? Geteu não era um cristão, né? Não era uma pessoa que servia a Deus, né? Só que a arca ficou na casa dele. Olha o mistério aqui, vamos lá juntos identificar isso aqui. Olha essa segunda chave. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o Geteu. 3 meses, gente, 3 meses a arca do Senhor ficou lá. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Gente, olha só, que incrível. Lá porque Davi estava fazendo de forma errada, um homem morreu. Aqui ele deixou a arca, ele falou, não, vamos deixar a arca aqui, eu preciso descobrir, eu não posso deixar a arca em qualquer lugar também. Vamos deixar aqui na casa do Obed-edom, né? Obed-edom fica com a arca aí, que eu vou descobrir a forma, vou lá no livro milenar descobrir qual é a forma correta de conduzir a arca do Senhor para a cidade de Davi. E Obed-edom ficou com 3 meses a arca na casa dele. 3 meses, Deus abençoou toda a sua família. Gente, olha a importância de termos a presença do Senhor. Olha o privilégio. Você vai ver, a sua vida, ela flui melhor do que as vidas das pessoas que não têm a presença do Senhor. Aparentemente, você olhando, você acha que não, mas as pessoas que estão de fora conseguem ver a tua prosperidade, a tua mudança, a forma que Deus te conduz. Você é espelho que reflete a glória de Deus, percebe? Isso é muito forte para mim. E aqui no verso 12, então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom. Todo mundo ficou espantado, assim, poxa, Deus abençoou o cara, meu. E tudo quanto ele tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, e a casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Gente, e Obed-edom ficou próspero, ficou um homem muito próspero, e toda a família, porque Deus o abençoou, porque aonde a presença do Senhor chega, nada fica igual. Tudo muda, tudo se transforma. Onde não há vida, volta a ter vida. Onde está tudo seco, volta tudo a ficar verde. Onde está tudo dando errado, tudo começa a fluir, tudo começa a andar. Tudo que estava embaraçoso vai sendo desfeito, todos os embaraços, o caminho vai sendo limpo para você trilhar, para você passar. Porque Deus, ele é fiel. E a presença dele, onde chega, o inferno tem que recuar. Porque ele é Deus. Ele é o Deus, o Elohim, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Emanuel, Deus conosco. Verso 13. E sucedeu que,
quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Aqui já vem, gente, a forma correta. Agora Davi está fazendo a forma correta. Pegou os levitas, estão levando a arca do Senhor. E, gente, a cada 6 metros aqui, olha só. E a cada 6 metros de passos, sacrificava bois e carneiro e em cada 6 metros, Davi sacrificava bois, carneiros, cevado ao Senhor. Verso 14. E Davi saltava com todas as suas forças. Ele jubilava de alegria, né? Diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Já pegamos 2 chaves, lembra? Falta só a terceira. E assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, olha a terceira chave aqui. A terceira chave está chegando. Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, desprezou no seu coração. E introduziu a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armaram, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Verso 18. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davi agora abençoar o povo, né? Então, repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo e um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para a sua casa. Cada um ganhou um presentinho, né? Um pedacinho de carne, um bolo, um pão e um vinho. A ceia estava pronta, né? E voltando Davi para abençoar a sua casa. Agora era a vez de abençoar a sua casa. Ele já abençoou todo mundo, todo o povo já foi embora. Agora é a vez de abençoar a sua casa. Quando ele entra dentro de casa, Mical, estava uma arara. A filha de Saul saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi hoje o rei. Olha, gente, ela está esnobando dele. Quão honrado foi hoje o rei, né? O rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobriu qualquer dos vadios. Gente, ela pegou pesado. Mical ficou enciumada. Essa é a verdade. Mical estava enciumada. O que mais estranho quando ela fala que Davi aqui estava se despindo, se mostrando, né, em frente dos servos e das servas, ela estava enciumada. Mas, ao mesmo tempo, dá-nos a entender o ciúme dela, que ela tinha motivo, porque Davi também não era nenhum santinho, né, gente? Não justificando Mical, o ato dela, porque como ela desprezou no seu coração, teve a punição para ela, teve a punição para Davi, teve a punição para ela. E aqui a gente entende que houve um atrito, assim, nem a Bíblia não se preocupa em esconder essas coisas de nós. Aqui há uma briga entre o casal. E aqui quando Mical fala isso aqui, esnobando dele, com ciúmes, e ela começa a esnobar dele, né? Aí ele simplesmente responde pior ainda do que ela. Ele pegou e disse assim: disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a mim do que ao teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor e sobre Israel perante o Senhor, tendo-me alegrado. Gente, e aqui o que acontece? E aqui Davi falou: você tá com ciúminho?
Você tá falando que eu sou devasso? Que eu sou fácil? Que não sei o quê? Ah, é? E o seu pai? Eu sou melhor do que o seu pai. Você tá achando o quê? Você pensa que eu não valo nada? E valo muita coisa, porque eu sou melhor do que o seu pai. Deus escolheu a mim. Olha, Deus não escolheu ninguém da sua parentela. Deus rejeitou o seu pai. Deus não quis saber do teu povo, da tua parentela. Deus escolheu a mim. Olha, Deus escolheu a mim. Eu posso ter valor pra você, mas pra Deus eu tenho. Foi bem isso, gente, a discussão deles. E aí você consegue ver essa discussão. E aí ele ainda complementa aqui, no verso 22. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos seus olhos. Ou seja, ele tá falando que ele vai envelhecer, ele vai continuar se humilhando aos olhos do Senhor, né? Mas das servas que tu falaste, Mical, né? Delas serei honrado. Isso que as servas iriam honrá-la, né? E aqui no verso 23, gente, aí fala: e Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. Eu falei que era só 3 chaves. Eu falei, então é 4, né? No verso 23 cabe outra chave que eu já falei para vocês em um outro vídeo sobre isso. Primeira chave foi que Davi começou a carregar a presença de Deus, em carros de bois, enquanto no livro milenar estava escrito que era para carregar, que eram os levitas que teriam que levar nos ombros, né? E que a cada 6 metros deveria sacrificar um animal ao Senhor. Primeira chave. Segunda chave, a morte de Urias, né, gente? Morte de Urias, porque ele tentou proteger a arca e pessoas de fora, que não fosse levitas, não poderia tocar na presença do Senhor, naquilo que representava a presença do Senhor. E a ira do Senhor caiu sobre Urias e Urias foi morto naquele momento. Urias morreu por um erro de Davi, né? Porque Davi estava carregando a presença do Senhor de forma errada, né? Não examinou as escrituras antes de começar a fazer. Não importa você ter a intenção boa e fazer as coisas da forma errada, percebe? Porque você vai colocar vidas de pessoas em risco, né? Principalmente para a liderança, para quem é líder, tem que ter muito conhecimento para não levar o povo a perecer, né? E aqui, né, a segunda chave, né? Primeira, segunda. Terceira chave foi aqui o desentendimento, né? A briga do casal. A briga do casal, né? Porque Mical e Davi começam a discutir. Mical fica com ciúmes, porque provavelmente Davi estava com falha com ela, ele tinha outras mulheres também. E aí ela veio com um tom de arrogância, né? Pra cima dele, aquela discussão do casal, né? Era a calor do ciúme dela. E ele retrucou, e Davi retrucou de forma pior, que começou a humilhá-la, né? Ela começou a despejar os ciúmes em cima dele e ele começou a humilhar, né? E ela, de certa forma, além de ser ciumenta, estava humilhando também, né? E ele humilhou, né? Então, assim, eles ficaram pau a pau ali a briga, né? Porque ele começou a humilhar e humilhar em nome da família dela, para se defender, falando assim: olha, eu não tenho valor para ti, para tua família, mas para Deus eu tenho, porque se Deus escolher toda a tua família, Deus rejeitou tudo e escolheu a mim, para ser rei, para governar todo esse povo, toda essa nação, né? Gente, então, assim, aqui no verso 23 vem a quarta chave. Fala que Mical, a filha de Saul, não teve o filho até o dia da sua morte. E aí, eu lembro de um estudo que a gente fez, eu não sei qual foi o estudo, gente, mas sei que tá bem recente porque eu lembro. O estudo que a gente fez era tinha um pouco, alguma coisa sobre Davi. A gente falou sobre Davi, sobre Salomão, não sei se foi o perfil dos 3 reis, eu nem lembro exatamente o que a gente estava a falar. Mas eu lembro que eu dei um spoiler para vocês, que foi pedido, né? Foi pedido toda a descendência. A gente tá falando de Mefibossete, agora eu lembro. Foi pedido toda a descendência de Saul, outro rei, agora eu esqueci o nome do rei. A cidade pediu toda a descendência de Saul que ainda existisse para ser morto. E Davi, como rei, ele tinha que entregar toda a descendência. E foram entregues, gente, 7 da descendência de Saul que ainda existia.
Então, e foi acho que dois irmãos de Saul, gente, eu sou ótima, né? Eu tenho que buscar o estudo, porque eu esqueço. Se foi dois irmãos de Saul, os filhos das filhas de Saul, e o único que foi protegido foi o filho de Jonatas, que foi Mefibosete, porque Davi deu um jeitinho e escondeu ali Mefibosete. Então ele só não deu, porque ele tinha esse poder. Mefibosete ele não entregou, mas ele tinha que entregar todos. Então Mefibosete ele não entregou, mas os 7 ele entregou. Esse aqui 2 eram irmãos. 2 eram irmãos, isso. Não, minto. Ai, gente. 2 eram filho de Saul, 2 filhos de Saul, e o resto eram os netos de Saul. Isso aqui dava 7. Porque, e aqui nos faz entender porque Deus não permitiu que Mical tivesse filho. Porque se Mical tivesse filho, como que Davi iria fazer? Ele teria que entregar todos descendentes de Saul. Então ele ia ficar dividido entre o filho dele. E aí, se ele tivesse muitos filhos com Mical, pensa junto comigo, se ele tivesse muitos filhos com Mical, ele teria que entregar os filhos dele para ser sacrificado, para ser morto em praça pública. Ele continuaria guardando Mefibosete, mas ele teria que entregar os filhos dele também para ser morto, né? Porque realmente era a lei daquela época, né? E se ele tivesse só um filho, então, com Mical, como que ele ia fazer? Ele tinha o juramento dele com Jonathan. E aí ele tinha o filho dele e tinha Jonathan. Um dos dois ele tinha que ficar. Como que ele iria fazer? Como Deus é lindo. Deus é tão sábio, Deus sabendo, decidir do que iria acontecer, Deus não permitiu que Mical gerasse filho de Davi, para que a descendência de Davi não fosse morta em praça pública, né? Para que o próprio rei não tivesse que entregar o seu próprio filho para a morte, entendeu? Então, assim, nós temos aqui 4 chaves. Eu sei que quando vocês for meditar, Deus vai passar mais coisas para vocês. Se vocês meditarem isso aqui numa semana, a gente vai sair tanto ouro daqui, sem ter noção quanto de ouro vai sair daqui. Então, vamos orar? Vamos orar? Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Obrigada por esse dia glorioso. Obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos exortar nesse dia, nesta madrugada. Obrigado por nos ensinar, Pai, a cuidar do templo do Teu Espírito, que é o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos exortar e nos dizer, Pai, que o Senhor tem ciúme do nosso corpo. Para nós cuidarmos dele, para nós zelarmos, porque porque a eternidade mora dentro de nós. Que Teu Espírito Santo habita em nós. Pai, nos ensina a cada dia, Pai, que nós possamos guardar essa Tua palavra dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra Ti, Senhor. E no momento certo, Senhor, que precisarmos usá-la, que o Senhor venha trazer, que o Espírito Santo traga à nossa memória esta palavra, Senhor, para que nós possamos andar segundo o Teu querer e a Tua vontade. Para que nós não viemos, Pai, caminhar e fazer as coisas com insanidade, como fez Davi, com a boa intenção em levar a arca e começou a conduzir de forma errada. E periga vidas de pessoas que estavam ao seu lado e aconteceu a morte de Uzias, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia examinar a Tua palavra, Pai. Coloca em nós, Senhor, desejo ardente a cada dia de buscar mais a Tua palavra, de buscar o conhecimento, Pai, de chegarmos mais perto de Ti, Senhor, de Te conhecermos a cada dia, Pai, de buscarmos a Tua face, Pai. Coloca sede, Senhor, e fome de Ti, Pai. Coloca a cada dia, Senhor, mais sede, mais fome dentro de nós, Pai, que nós desejamos andar contigo dia e noite, Senhor. Coloque em nós o desejo de orar mais, Senhor, o desejo de interceder mais pelas vidas, Senhor. O desejo, Pai, de termos nosso momento de devocional contigo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estarmos andando o tempo todo, Pai, orando, Pai, como a Tua palavra fala, Senhor, que nós possamos orar em todo o tempo, Senhor, onde estivermos, aonde estivermos, sempre conectado com o céu, Senhor. Que nós possamos sempre, Senhor, estar nos conectando com a eternidade, Senhor, sendo guiado contigo, Senhor, nos dar a direção em tudo que temos que fazer, em todos
todas as decisões que temos que tomar, Senhor, que nós possamos ser direcionados por Ti, Senhor, que nós possamos fazer da forma correta, Senhor, da forma que Te agrada, Pai. Senhor, neste momento eu Te apresento também, Senhor, meus familiares, meus entes queridos, Pai. Guarda a vida de cada um. Entra com renovo, com libertação e com salvação, Senhor. Onde houver sangue do meu sangue, Senhor. Livra, liberta, Pai. Amado Pai querido, prospera, renova, restaura, Senhor. Alarga o ciclo de proteção de cada um, Senhor. Para que o Teu nome possa ser glorificado através da vida de cada um deles, Pai. Paizinho querido, neste momento eu Te apresento todo o continente europeu, todas as famílias do continente europeu, Senhor. Vai guardando, vai livrando, vai renovando, vai libertando, Senhor. Que todo o jugo de Satanás venha cair por terra, Senhor. No meio dessas famílias, Senhor, que essas famílias possam ser libertas, Senhor. Se há vício, Senhor, que todos os vícios venham cair por terra, em nome de Jesus. Se há alguma, Pai, doença, seja física, mental, espiritual, Senhor, seja emocional, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu dou uma ordem para todo demônio desavisado que está trabalhando no meio desta família, no meio deste casal, Senhor, no meio destes filhos, Pai amado, briga entre pai e filho, mãe e filhos, Pai, entre os casais, Pai, entre irmãos, Pai, eu repreendo agora em nome de Jesus e eu dou uma ordem que ele pegue a bagagem dele e parte retirada em nome de Jesus, porque esse lar não pertence a ele, esse lar pertence ao Senhor Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado no meio desta família, no meio desta parentela, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu Te apresento, Pai, cada centro de acolhimento, Pai, vai guardando a vida de cada criança, Senhor. Que eles possam conhecer o Teu amor, Senhor, através da vida de cada tia, de cada cuidadora, de cada educadora, Senhor. Que eles possam conhecer o Teu nome, Senhor. Que eles possam conhecer o Teu amor e que eles possam se sentir amados, Pai. Eu repreendo todo espírito de rejeição, Senhor, que está sobre a vida de cada criança, de cada adolescente. Eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro vida na vida de cada um deles, Pai. Eu declaro vida, declaro um futuro próspero, um futuro contigo, Pai, que eles possam Te conhecer, Pai, e Te servir na beleza da Tua santidade, Pai. É o que eu Te peço, Jesus, e eu Te agradeço, Pai. Eu Te apresento também, Senhor, a vida de cada idoso, Senhor. Entra, Senhor, nos centros, Pai, nas casas, Pai, de acolhimento, nas casas de recuperação, Senhor, nos centros de idosos, Senhor, que eles possam, Senhor, sentir a alegria, a paz, Senhor, que excede todo entendimento na vida deles, Pai amado. Que o Senhor possa usar, Senhor, as pessoas que cuidam deles, Senhor, para que eles possam se sentir amados, Pai. Que eles possam se sentir valorizados, Senhor, e que eles possam sentir a Tua presença, Pai. É o que eu Te peço, Jesus. Vai encontrar a vida de cada um, Senhor amado. Paizinho, eu Te apresento também os hospitais, Pai. Vai de encontro a vida de cada pessoa que está enfermo nesse dia, derrama uma unção de cura sobre a vida de cada um, Pai. Eu Te apresento todo, Pai, continente europeu, de leste a oeste, de norte a sul, Pai. Se por acaso, Pai, houver demônios desavisados, Senhor, travando, Senhor, o continente, Pai, eu dou uma ordem em nome de Jesus, que eles possam cair por terra em nome de Jesus. E eu declaro que Portugal faz parte do... que eu declaro que Portugal é do Senhor Jesus, que Portugal irá levantar a bandeira do Evangelho, que Portugal é do Senhor Jesus, que o grande avivamento está chegando sobre o continente europeu e nós iremos fazer parte, Pai, os missionários de última hora que estão nesta nação, neste continente espalhado, Pai, irão, Senhor amado, incendiar as vidas, Pai, por onde passar irão fazer a diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado e vai chegar o dia do grande avivamento para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Vou apresentar agora neste momento também, Senhor, a nação brasileira, Pai, que está passando um momento difícil, Pai, um momento de decisão, Pai, das eleições presidenciais, Pai, que seja feita a Tua vontade, Pai, que não seja feito, Pai, a vontade do inimigo, Pai, que a vontade do inimigo não venha prevalecer, Pai, que a vontade do inimigo venha cair por terra, Pai, porque nós sabemos, Pai, quando a igreja clama, o Senhor se coloca de pé, Senhor, e nós clamamos, Pai, e pedimos a Tua intervenção, Pai, entra, Pai, na intervenção, Senhor, nesse momento político, nesse momento de decisão, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que toda autoridade, Senhor, governamental, toda autoridade é constituída por Ti, ó Pai. Nós apresentamos, Senhor, autoridades que estão, Senhor, a concorrer, Pai, cargo presidencial, Pai,
que venha subir a rampa, Pai, somente aquele que o Senhor permitir, Senhor. Pai amado, Pai querido, se por acaso está ouvindo alguma fraude, Senhor amado, Pai, que tudo que está escondido venha vir à tona para a honra e glória do Teu santo nome, Pai, para que todos possam ver que mais uma vez o Senhor pelejou as nossas pelejas, que o Senhor guerreou pela nação brasileira, porque a nação brasileira pertence ao Senhor Jesus, não pertence a nenhuma entidade. Toda entidade que tenha se levantado, elas vão cair por terra em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que estão com eles. Nós cremos, Senhor, cremos, Pai amado, que esta batalha é tua, Pai. Só o Senhor pode pelejar esta peleja, Senhor. Sabemos, Pai, que a guerra está formada, Pai. A guerra está se travada, Pai, no mundo espiritual, Pai. Mas eu creio, Jesus, que o Senhor já venceu essa guerra, Pai. Eu creio, Jesus amado. Eu creio, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta causa, Pai. Entra com providência, Senhor. Move as águas, Senhor. Tira as escamas dos olhos, porque os que ainda estão com a escama, Senhor, que possam enxergar e que nesse segundo turno, Senhor, seja feito o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Que nesses 20 e poucos dias que tem aí pela frente, Pai, que o Senhor possa usar homens, Pai, para tirar, desvendar, Senhor, a máscara e para toda mentira, todos os dados inflamados do inimigo venha, Pai, por terra e possa ser desmascarado. Para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Entra com providência, Paizinho. É o que eu te peço, eu já te agradeço em Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Lembre-se, meninas, recuar jamais, avançar sempre para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração de vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Tenham uma noite abençoada de sono reparador. Boa noite não, gente, uma madrugada, já é 3 e pouco da manhã. E o que o Senhor venha conceder o desejo do coração de vocês no dia de amanhã, que seja um dia, né, de bênção e de vitória para a glória do Senhor Jesus. Amém? Ficam todos na paz.